Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos a mais uma atividade da Associação da Prosperidade, com o tema Aprendendo a Prosperar. Nesta noite, nesta data específica, vamos falar aí sobre um assunto que já é recorrente dentro aí da Associação da Prosperidade, mas que muitas vezes nós precisamos ressaltar alguns pontos ou relembrar alguns pontos para que a gente possa, então, compreender um pouquinho mais sobre o ensinamento da Seichonoye e, principalmente, como prosperarmos na nossa vida. O livro que nós vamos usar é A Prosperidade Está na Mente, do professor Katsumi Tukuhisa. Já o texto, ou melhor, o título desse livro, ele já nos dá o direcionamento daquilo que nós precisamos fazer para prosperar, ou de que forma nós precisamos atuar para prosperar. Obviamente que para prosperar nós precisamos mudar as nossas atitudes mentais, ou aquilo que nós temos como conceitos mentais, principalmente em relação a quem somos nós, em relação a este mundo de manifestação, que é o mundo material em que vivemos, e realmente também as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos que é verdade, aquilo que nós acreditamos que realmente é os acontecimentos da nossa vida. Nós vamos passar rapidamente aí, dentro do tempo que nós temos aí, sobre seis pontos, ou 6 características, ou 6 aspectos que nós precisamos mudar na nossa mente, para que nós possamos, então, manifestar essa prosperidade, a qual nós almejamos realizar na nossa vida cotidiana. Seja ela do ponto de vista profissional, seja ela do ponto de vista pessoal, ou mesmo do ponto de vista familiar ou de relacionamentos aí. Esses 6 pontos que nós vamos falar, ele vai tratar sobre a nossa postura mental. De que forma nós precisamos melhorar a nossa postura mental para podermos, então, manifestar a verdadeira prosperidade na nossa vida de uma forma mais global. O primeiro ponto que ele nos diz, está na tela de vocês aí, e aqui no livro ele diz o seguinte, faça todos os dias algo em benefício dos outros. Então veja, para nós prosperarmos, para que a nossa vida ela seja uma vida viva, não uma vida sem sentido, uma vida que realmente ela produz resultados, nós precisamos, no primeiro ponto, fazer das nossas atividades, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, algo que vá beneficiar o próximo. Muitos de nós não levamos muito isso em consideração. Acreditamos que somente fazendo aquilo que nós temos que fazer para nós termos resultados já é o suficiente.
Então nós aprendemos dentro da Seichonoye que a nossa vida e a vida do outro é uma única vida, ou seja, é a única vida de Deus. Eu e o outro somos um perante Deus. Quando eu faço das minhas atividades, do resultado das minhas atividades, dos meus pensamentos, da minha fala, das minhas atitudes, algo que vai beneficiar as pessoas e não vai prejudicar as pessoas, essa vida em que eu estou colocando em movimento, ela passa a se multiplicar ou a frutificar em resultados positivos. E ele diz aqui para nós, ó, há quem pense que, vivendo só pensando em obter lucros, conseguem ter grande prosperidade. Mas justamente esse tipo de pessoa é que não prospera. Porque a prosperidade, no ponto de vista espiritual, ela não está relacionada às questões materiais. A prosperidade, ela pode se manifestar como questões materiais, mas a causa do resultado material não está na materialidade, e sim está no que antecede a materialidade. E o que antecede a materialidade são os nossos pensamentos, a nossa mente, a forma que nós lidamos com essa questão. O mestre Masaharu Taniguchi, que é o iniciador da Seichonoye, que iniciou em 1930 lá no Japão, em sua obra, né, a obra sagrada da Seichonoye, na coleção A Verdade da Vida, né, do volume 1 ao 40, porque eu não sou muito preciso em que livro e que página, né, então eu já falo logo a obra inteira, porque eu sei que lá está isso que eu vou falar para vocês. Ele diz o seguinte: prosperidade é um estado espiritual de conforto. Então, quando nós manifestamos esse estado espiritual de conforto, através do reconhecimento da nossa mente de quem somos nós, filhos de Deus, perfeitos, infinitamente ricos, naturalmente nós conseguimos manifestar na forma uma situação que vá beneficiar o maior número possível de pessoas. E esta situação, esta atitude, este resultado de beneficiar o maior número possível de pessoas vai se traduzir, né, na questão material, ou seja, em bens materiais, em recursos financeiros, em saúde, em bons relacionamentos, em harmonia nos seus relacionamentos, etc. e tal. Então essa parte é que o professor Katsumi Tukuhisa nos diz que é a parte viva da nossa vida. Porque o que não produz esse tipo de resultado, de benefício ao próximo, é a parte que não importa para a nossa vida, é uma parte morta da nossa vida. E mais à frente ele faz o seguinte comentário aqui, ó. Fazer algo em benefício dos outros é a parte viva da nossa vida. Por isso, se trabalharmos em benefício dos outros, nós próprios seremos vivificados e prosperaremos com certeza. Ele diz assim, ó, muitas vezes nós não olhamos a raiz dos acontecimentos infelizes na nossa vida. E ele coloca um ponto muito importante aqui, ó, que diz assim, ó, quando ocorrer um problema nos seus negócios, na sua área profissional, ou mesmo na sua vida pessoal ou familiar, né, ele diz assim, ó, perceba que esses resultados, né, ou seu negócio, sua vida, etc., etc., são a parte visível da sua vida do ponto de vista material. Essa pessoa deverá refletir se está, ou não está fazendo algo em benefício das outras pessoas. Então, quando nós temos algo acontecendo na nossa vida que não é satisfatório, nós precisamos começar a refletir se nós estamos fazendo algo que está beneficiando os outros, na nossa área profissional, como nós pensamos, como nós agimos, como nós falamos. Por quê? Porque o que está se manifestando é a parte visível, que é um resultado das nossas causas mentais, principalmente de não estar beneficiando as pessoas. E aí ele coloca aqui, ó, da seguinte forma, se estiver administrando seus negócios ou as demais áreas da sua vida, né, pensando apenas em obter lucros ou resultados, será o mesmo que estar deixando apodrecer as raízes do seu empreendimento ou as raízes da sua existência. Então, as raízes da nossa existência, nesse aspecto específico aqui,
é aquilo que nós estamos fazendo para beneficiar as outras pessoas. Se nós não cuidarmos dessas raízes, é obviamente que os resultados, né, eles vão nos proporcionar coisas desagradáveis, né? E ele diz aqui, ó, antes de mais nada, torne a sua mente alegre. Esse é o segundo ponto, né? Então, na verdade, nós vamos falar dele um pouquinho mais lá na frente, mas já o segundo ponto. O primeiro ponto é o quê? Beneficiar as pessoas. O segundo ponto é tornar a nossa mente alegre. Que ele diz assim, ó, torne a sua mente alegre, apague dela todas as tristezas, desenhe nela somente alegria e mantenha-se sempre jovial. Claro que em situações de adversidades, é muito difícil você estar com a mente alegre ou a mente otimista. Nós estamos muito focados, né, nas questões da adversidade. Mas o professor nos ensina aqui que nós devemos, primeiramente, olhar a situação, depois sairmos da situação e buscarmos aí alegrar a nossa mente. Alegrar a nossa mente de que forma? Com pensamentos otimistas, com pensamentos de esperança, né? Buscarmos de uma forma que nós possamos desconectar mentalmente daquela situação de adversidade, para mantermos a nossa mente alegre. E aí ele continua aqui, ó, para conseguirmos sucesso e prosperidade na vida, temos a necessidade de manter sempre a mente alegre, feliz e bem-humorada. Então veja, às vezes os acontecimentos eles não nos proporcionam esta situação. Mas quando eles não nos proporcionam esta situação, nós precisamos buscar, né, estar bem-humorados em outras áreas da nossa vida, para que a gente possa se desconectar. Então é muito importante nós colocarmos esta questão. Então veja, primeiro ponto que nós vimos, o que é? Fazer algo em benefício do próximo. O segundo ponto é manter a mente alegre. O terceiro ponto que ele nos fala é sobre a questão da esperança, que está na sua tela também. A esperança é a mãe da realização. Diz aí, ó, uma pessoa que avança em direção ao seu desejo, cheia de esperança, com certeza é uma pessoa vitoriosa. E aqui eu quero ressaltar um pontinho sobre essa questão. A esperança, muitas vezes nós confundimos esperança do verbo esperar. Então veja, eu tenho esperança, eu estou esperando que um acontecimento bom vai acontecer, eu estou esperando que isso vai acontecer. Não é este o sentido da esperança. A esperança é no sentido de esperançar, ou seja, de entrar em ação. Eu tenho a convicção de que este acontecimento ele vai se transformar em algo benéfico, que os meus objetivos vão se concretizar, essa é a minha esperança. Mas eu tenho que entrar em ação. Não é ficar sentado, de braços cruzados, sem fazer nada. Isso é esperar. Esperar, o tempo passa e as coisas não acontecem. Porque tudo acontece nesse mundo quando nós geramos uma oportunidade de manifestação. Então, as nossas ações, elas precisam entrar, né? Elas precisam acontecer para que nós possamos gerar um ambiente adequado, né, um ambiente propício para a manifestação daquilo que nós realmente queremos que aconteça. Então ele fala aqui, ó, ter esperança é procurar realizar feitos melhores, não se satisfazendo com a situação atual. Tem um outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui. Muitas pessoas dizem que eu tenho esperança, as coisas não aconteceram, eu estava tão esperançoso, eu fiz o possível para que as coisas acontecessem. O possível não é suficiente. Nós precisamos aprender a fazer o nosso melhor. Então eu preciso fazer o meu melhor com as condições que eu tenho no momento para que eu gere condições melhores para fazer ainda melhor aquilo que eu realmente posso fazer. Então faça o seu melhor e nunca faça o seu possível. Imaginem vocês, né, um exemplo aqui hipotético, né? Vamos supor que vocês vão precisar passar por uma cirurgia, e aí vocês vão até o consultório médico, e aí vocês fazem a consulta com o seu médico, e o médico diz, olha, você vai precisar fazer uma cirurgia e é urgente. E aí é óbvio que quando você recebe uma notícia como essa, a gente sempre fica aí um pouco amedrontado, né? Cirurgia
é um risco, né? Toda cirurgia ela tem um risco, né? E obviamente que todos nós temos aí um certo receio de passar deste mundo para o outro mundo. Então, quando se coloca em risco a nossa existência, a gente fica amedrontado. E aí o médico, você pergunta para o médico, doutor, vai dar certo a cirurgia? E aí o médico fala para você, olha, eu vou fazer o meu possível. De que forma você vai entrar para essa cirurgia? Você já vai pensando que você já bateu as botas. Porque, na verdade, se o médico vai fazer só o possível, significa que ele não vai dar o máximo dele para que a cirurgia dê certo. Então, se o médico falar para você, eu vou fazer o meu melhor e com certeza já deu tudo certo, você vai confiante, você vai sem medo. Então, veja, esse foi um exemplo hipotético que eu dei. Na nossa vida é a mesma questão. A esperança que nós temos que ter é agir fazendo o nosso melhor com as condições que nós temos, para que nós tenhamos condições melhores para fazer ainda melhor. Ou seja, como diz aqui o professor na seguinte forma, ter esperança é procurar realizar feitos melhores, não se satisfazendo com a situação atual. Então, nós precisamos fazer ainda mais do que nós fazemos com aquilo que nós temos, né? Ou seja, é realmente maravilhoso termos esperança, pois isso prova que temos o desejo de nos tornarmos ainda melhores e realizarmos trabalhos bem maiores e muito mais aperfeiçoados. É nesse sentido, não é no sentido de esperar. Ah, vou sentar aqui, vou sentar na rede, vou tomar aí o meu chimarrão, vou tomar aí a minha biritinha, vou tomar qualquer coisa nesse sentido, vou tomar meu cafezinho, vou ficar esperando as coisas acontecer. Não vão acontecer, tá? Na verdade, a gente precisa ser um pouco realista, nós precisamos entrar em ação, né, para fazer as coisas. E aí ele continua aqui, ó. Prospera a pessoa que em qualquer ocasião, aconteça o que acontecer, não perde jamais a esperança. Se tivermos esperança como a planta que sempre cresce em direção à luz, por mais sombrias que sejam os acontecimentos em nossa vida, teremos a coragem de seguir em direção à luz da esperança. Quem jamais perde a esperança terá êxito com certeza. Então, quem jamais perde a esperança terá êxito com certeza. Eu sei que muitas vezes nós planejamos, nós idealizamos, nós sonhamos com acontecimentos diferentes daquilo que está acontecendo na nossa vida. E nós entramos em ação e tentamos de novo, e fazemos novamente, e caímos, e levantamos. E chega um momento que você fala, já não aguento mais, vou desistir, não vai dar certo, isso, aquilo, outro. A gente precisa refletir sobre isso, né? Porque, na verdade, aquilo que nós estamos vivenciando hoje são resultados de formas de pensamentos do passado. A prosperidade não está na mente? Se está na mente a prosperidade, as causas estão na mente dos resultados do presente momento. Então, aquilo que eu estou vivenciando hoje, que não é algo que está me agradando, são resultados. Se eu continuar persistindo naquilo que eu estou plantando na minha mente, lá na frente eu vou, obviamente, usufruir daquilo. Por isso, nunca desista. Tenha sempre a esperança e continue avançando, nem que seja um passo por dia para rumo ao seu objetivo. Quando você continua avançando rumo ao seu objetivo, com certeza, mais dia, menos dia, isso se concretiza. Agora, se você estagnar, parar, retroceder, aquilo que você tinha como objetivo não vai se concretizar. E aí você não vai poder usufruir daquilo que você realmente estava almejando. E aí ele fala um ponto importante sobre esta questão do avançar. Porque muitas vezes nós não observamos um aspecto, né? Na verdade, nós ficamos muito presos aos acontecimentos do passado, né? O passado ele já passou, ele foi experiências que nós vivemos no passado que estão se manifestando agora, né? E às vezes nós ficamos muito focados também no futuro, só que o futuro ele ainda não chegou, são possibilidades de acontecimentos das nossas decisões no presente. Então é muito importante nós focarmos no tempo presente, ou seja, no momento do agora.
Aceite ou não eu, o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que só existe o agora. E este agora é eterno. E se você refletir sobre isso, você vai perceber que no passado era o agora do passado, naquela época. E o futuro, que seria o amanhã, será o agora amanhã. Então o futuro e o passado, ele praticamente inexiste do ponto de vista do agora eterno, porque sempre é o agora. Então esses são só denominações. Então aquilo que eu fizer agora é que vai me determinar o meu agora de amanhã, o meu agora do dia seguinte, o meu agora e assim sucessivamente. Então prestem atenção nesse aspecto, porque é algo que a gente precisa refletir e saber lidar com isso, né? Porque a esperança ela está sempre lá na frente, não está? Só que essa esperança lá na frente é no agora de lá, no agora que vai acontecer lá na frente. Então esse agora eu preciso vivenciar. E aí ele diz assim para nós na tela de vocês: tempo é vida. Ninguém consegue realizar grandes empreendimentos sem se empenhar com seriedade no seu trabalho agora. E ele completa aqui no livro, no seu trabalho agora. Por quê? O tempo é vida. Então, o trabalho em si, quando se fala em trabalho, o mestre deixa bem claro para nós sobre essa questão do trabalho. Trabalho é você colocar a sua vida em movimento para realizar algo. Então, a sua vida em movimento, ela está sendo colocada através das suas aptidões, através dos seus conhecimentos, através daquilo que você sabe fazer de melhor, através da sua área profissional, do seu trabalho, da sua profissão, né, da sua área de atuação. Por isso, nós precisamos levar com seriedade esta questão, porque é o seu tempo de vida. Nossa vida nesse mundo material, ela tem um prazo determinado. A gente não sabe qual é o prazo determinado, mas segundo as estatísticas aí, né, o homem ele vive em média 75 anos. Pode viver um pouco mais, pode viver um pouco menos, depende aí das questões espirituais aí do mundo espiritual, da sua existência. Mas a média no mundo material é de uma sobrevida, né, ou sobre uma existência de 75 anos em média. A pergunta que eu faço para a gente refletir: você tem X anos, para chegar a 75, quantos anos faltam? Pense. Tá, você já fez o cálculo. O que você vai fazer com esse tempo que você tem de vida? Ah, mas eu já passei dos 75. Óbvio, você já tem um bônus. O que você vai fazer com esse momento que você teve de bonificação? Então é muito importante eu começar a pensar nesse ponto de atuação. Se eu trabalho e toda a atividade que eu coloco a minha vida em movimento é um trabalho, seja remunerado ou não, é a minha vida que está em movimento, ele é o tempo de vida que eu estou colocando para beneficiar as pessoas. Então eu preciso levar com muita seriedade isso e não ficar desperdiçando o tempo de existência, nem a mais e nem até chegar ao ponto X da questão ali dos 75 anos. Então é um ponto de reflexão, tá? Se até agora eu não consegui usufruir do meu tempo de vida, lembre-se que eu tenho um tempo limitado dentro deste plano material. Então, se eu começar a analisar por esse aspecto, eu começo a valorizar a minha própria existência, eu começo a valorizar o meu agora, o meu tempo presente. Então, viva intensamente esse momento presente, seja com os seus familiares, seja com as pessoas que você mais se relaciona, com o trabalho que você realmente executa, seja onde for, viva intensamente o seu agora, porque a gente não sabe, né, na questão mais ampla, de quanto tempo a gente tem ainda. Tá? Então ele continua aqui, ó, da seguinte forma: empenhar a vida é o mesmo que empenhar o tempo. Nossa vida terrena tem um tempo limitado. Se ficarmos desperdiçando-a, nada conseguiremos realizar. Um trabalho que exige urgência deve ser entregue a uma pessoa ocupada. Uma pessoa ocupada está acostumada a usar o seu tempo de modo eficiente,
manifestando plenamente a sua capacidade. Somente uma pessoa assim conseguirá realizar um trabalho urgente. Um outro ponto aqui, tá? Não reclame de ter muitas responsabilidades. Não reclame de estar muito atarefado. Não reclame que você recebe mais coisas para fazer quando você tem muitas coisas para fazer. As pessoas só transferem, né? Ou melhor, as pessoas só dão responsabilidades, só confiam responsabilidades ou trabalhos importantes a pessoas extremamente ocupadas. Por quê? Porque de forma intuitiva esta pessoa sabe que aquele ocupado ou aquela ocupada é a pessoa que sabe utilizar bem o seu tempo e faz com eficiência os seus trabalhos. Então, quando você está altamente atarefado e chegar para você, olha, faça mais isso, aceite com gratidão, porque é um reconhecimento da sua capacidade. Então, veja, procure sempre estar fazendo mais, porque você vai lá naquele primeiro ponto, que é beneficiar. Faça todos os dias algo que beneficie o maior número possível de pessoas. E ele diz aqui, para a gente finalizar essa parte do tempo, ele diz assim: o segredo da prosperidade é tornar-se pessoas ocupadas, que não desperdiçam tempo. Então, o segredo da prosperidade, olha o outro segredo aqui, tempo. O segredo da prosperidade é tornar-se pessoa ocupada que não se desperdiça tempo. Então, se você está muito ocioso na vida, ou ociosa na vida, obviamente que você não vai prosperar, porque você não está utilizando de forma correta a dádiva mais importante que nós temos dentro da nossa existência, que é o tempo, que é a nossa vida. Então, utilize essa dádiva da melhor forma possível, se tornando ocupada através das suas atribuições que você tem nesse exato momento e faça sempre o seu melhor nessa atribuição. E aí ele vai numa outra parte da tela aí de vocês, sobre ideias alegres. Falamos um pouquinho sobre manter a mente alegre, agora vamos falar sobre ideias alegres. Por mais virtudes que tenha uma pessoa, ela não conseguirá revelar suas qualidades se suas ideias forem sombrias. Existem pessoas que são altamente qualificadas do ponto de vista profissional. Altamente qualificadas, são formadas, são mestradas, são pós-graduadas, são isso, falam línguas e etc. e tal. Porém, paira na sua mente uma nuvem tão escura que ela não consegue nem expressar as suas qualidades. Essa nuvem escura mental não permite que as suas qualidades ou aquilo que ela adquiriu como qualidades externas para agregar dentro da sua existência sejam reconhecidas. Então nós precisamos, por mais que tenhamos qualificações profissionais, qualificações educacionais ou mesmo qualificações de pessoa como pessoa, né? Nós precisamos estar sempre com a mente clara, limpa, serena, ideias alegres. Então o mestre fala aqui o seguinte, ó, da seguinte forma: o que nos faz viver, desculpa, professor Katsumi Tukuhisa, o que nos faz viver são ideias alegres, ideias agradáveis, como o sol que desponta. São as ideias alegres que vivificam todos os seres. E por mais virtudes, como foi falado na tela aí, por mais virtudes e qualidades que tenha a pessoa, não conseguirá revelar suas qualidades se suas ideias forem sombrias. Uma pessoa de ideia sombria não consegue manifestar ou vivificar suas qualidades e, em consequência, não prospera. Então, um dos pontos que pode estar impedindo a minha manifestação da prosperidade neste mundo material, de forma a reconhecer que sou uma pessoa próspera, materialmente falando, é a minha mente nebulosa, a minha mente sombria, né? A minha mente conturbada, né? Então, eu preciso ver os meus estados mentais. Uma questão que nós aprendemos na Seichonoye. Prestem bem atenção sobre este aspecto, tá? A nossa mente, ou os nossos estados mentais, eles se manifestam no nosso corpo como simbologia.
Então veja, se eu sou uma pessoa muito tensa, muito irritadiça, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa triste, se eu sou uma pessoa rancorosa, esse tipo de pensamento que está na minha mente, ele vai se manifestar no meu corpo, de alguma forma, para simbolizar os meus estados mentais. O ponto que ele se manifesta com mais nitidez é no meu rosto. Então veja, uma pessoa muito mal-humorada, você olha na fisionomia dela, você já quer sair correndo, né? Porque você fala, não dá para ficar junto com essa pessoa. Está sempre de cara feia. Uma pessoa que é muito negativa, ela se manifesta aqui. E aí você que vai chegar perto dessa pessoa, você fala, não, nem vou ficar, olha lá, vai ficar falando, vai ficar reclamando, vai ficar... Parece que a gente consegue ler as pessoas, né? E na verdade a gente consegue ler sim, porque as pessoas que têm esse tipo de mente, né, ou essa mente conturbada, elas emitem uma vibração que paira ao seu redor e expressa na sua fisionomia, que faz com que repele as outras pessoas. Então veja, você é a profissional ou profissional mais qualificado da sua área. Tem todas as graduações, pós-graduações, todos os títulos que você poderia acontecer. Porém, se você está com essa cara amarrada, você não vai conseguir prosperar, porque é lei isso, né? A lei de semelhante. Semelhante atrai semelhante. Então, aquilo que eu estou expressando é aquilo que eu estou atraindo. Mudou-se essa atitude, acaba mudando a sua vibração. Mudou a sua vibração, você vai atrair aquilo que você está vibrando, no sentido de alegrias, de felicidades na sua vida. Então mantenha sempre ideias alegres, ideias otimistas, né? Ideias que vivificam as outras pessoas, que fazem com que as pessoas queiram ficar próximo de você. E aí ele vai mais à frente disso aqui, ó. Para ter prosperidade, é muito importante vivificar suficiente a si mesmo. Porém, mais importante que isso, e essencial, é saber vivificar as pessoas ao seu redor. Então, nunca denigra a sua imagem. Também nunca denigra a imagem dos outros que estão ao seu redor. Vivifique as pessoas. Existe uma norma no ensinamento da Seichonoye, a norma dos praticantes da Seichonoye, a quinta norma. Ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca suas partes negativas. Porém, a maioria das pessoas, elas ressaltam muito a segunda parte dessa norma, né? As partes negativas, né? Então, se você está encontrando uma parte negativa em alguém, busque a parte positiva, seja o que for, não importa o que seja. Mas se encontrou alguma coisa negativa, é porque existe um positivo. Encontre a parte positiva e foque na parte positiva daquelas pessoas, coisas e fatos. E fique focado naquilo, esquecendo a parte negativa. Com certeza você está vivificando as pessoas, coisas e fatos ao seu redor. E assim mesmo, porque eu e o outro somos uma única manifestação da vida de Deus. E aí ele completa aqui para a gente fechar esse pontinho do tempo, ele diz assim: as pessoas se reúnem ao redor de quem lhes causa uma sensação agradável, só de estar perto delas. Porque um ambiente alegre consegue manifestar os seus talentos. Então as pessoas se reúnem ao redor de pessoas agradáveis, que só por estar perto delas se sentem confortáveis. Então por isso que um ambiente alegre, ele proporciona a manifestação de talentos. Ele proporciona a manifestação de satisfação, de bons resultados. Ambientes que são sombrios não manifestam esse tipo de situação. Então observe, como falei anteriormente, observe o rosto que você está expressando, observe o seu ambiente, observe o que está ao seu redor, observe se as pessoas querem ficar perto de você. Se não, se você observou que não, alguma coisa precisa ser corrigida. E precisa corrigir o quê? A prosperidade está na mente. Eu preciso corrigir os meus estados mentais, tá? Então mantenha sempre ideias alegres. E um outro ponto que ele vai nos falar é da seguinte forma: ideias de riqueza, né, para a gente poder entender sobre isso. Ó. Se desejamos ser ricos, se desejamos prosperar, devemos, antes de tudo, desenhar no mundo mental a riqueza e a prosperidade. Então veja, desenhar no mundo mental é você idealizar
questões, momentos, situações, condições de riquezas e de prosperidade, para que você possa manifestar no mundo das formas. Porque a manifestação no mundo material ela é resultado das causas que nós criamos no mundo mental. Então, quando nós criamos, né, ideias, idealizamos, né, situações de riqueza, de prosperidade mentalmente e conseguimos visualizar isso, naturalmente nós vamos ter ações nesse mundo material para que isso se manifeste. Então veja, se você está idealizando ideias de pobreza, ideias de carência, naturalmente isso vai continuar se manifestando. Se já está manifestado, agradeça e mude o molde mental. Mudando o molde mental, ele naturalmente se manifesta um outro ponto. E aí nele vai num outro ponto aí, para que a gente possa olhar aqui. Precisamos observar esse aspecto, tá? Para prosperarmos, existem 3 adequações que nós temos que ficar atentos. O que define um fato é um bem, o que define se um fato, perdoe, o que define se um fato é um bem ou um mal, é a tríplice adequação, a pessoa, hora e local. Muitas vezes nós não observamos esse ponto e não entendemos o porquê dos acontecimentos, né? Mas o que pode determinar se é bem ou mal, né, aquele acontecimento, é se está adequado, pessoa, hora e local. E o professor Katsumi Tokuhisa nos diz aqui, ó, para prosperarmos, é necessário que haja 3 adequações, ou seja, tudo deve estar adequado à pessoa, à hora e ao lugar. Essas 3 adequações nada mais é do que o estado da grande harmonia. Então, se não estamos prosperando ainda este mundo, é porque o local, nós e o momento não está ainda harmonizado. Quando nós não harmonizamos esses 3 aspectos, naturalmente se manifesta a prosperidade. E aí ele vai mais abaixo aqui, ó. O que define se um determinado fato é um bem ou mal, que é o que nós colocamos na tela há pouco, é a tríplice adequação, a pessoa, a hora e o local. E vai lá e termina da seguinte forma. Para ter prosperidade na empresa ou nos seus empreendimentos ou carreira profissional, é preciso que o profissional ou empresário, né, ou a pessoa que está atuando, esteja ciente dessas 3 adequações e não critique arbitrariamente as atitudes dos seus clientes, dos seus superiores, dos seus subordinados, mantendo sempre um relacionamento harmonioso. Então, se queremos prosperar na nossa atividade profissional, precisamos estar sempre atentos a essas 3 adequações. Se essas 3 adequações estão harmonizadas, pessoa, hora e local, está harmonizado. Se não está harmonizado, obviamente que isso está criando uma situação que não vai manifestar a prosperidade. Então, eu preciso adequar isso daí, pessoa, hora e lugar. Pessoas certas, locais certos, no momento certo. Quando nós temos pessoas certas, nos locais certos, no momento certo, naturalmente nós harmonizamos aquele ambiente e naturalmente ali se prospera ou se manifesta a prosperidade. E aí ele vai aqui mais à frente para nos dizer um outro ponto que também é muito importante, que a gente possa compreender aqui, ó. A provisão infinita assemelha-se ao martelinho da abundância. Disse provisão infinita ao fato de recebermos tudo segundo a nossa necessidade. Então, provisão infinita é aquilo que nós recebemos segundo a nossa necessidade. E aí cabe uma pergunta, né? Essa pergunta você precisa responder para si mesmo. O que é necessário para mim neste momento? O que é necessário? Para uns, e isso daí ela não é algo que deve ser comparado, tá? Na verdade, o que é necessário para mim neste momento, talvez não seja necessário para você neste momento, ou não seja necessário para minha esposa, ou não seja necessário para as minhas filhas. Então veja, isso é uma pergunta de fórum totalmente íntimo, né? De algo totalmente individual. Entenda que a prosperidade é aquilo que você está necessitando nesse momento. Então, ser próspero é você ter aquilo que você está necessitando nesse momento. E aí, muitas vezes, particularmente eu, para entender essa frase, eu começava a pensar sobre isso, né? Mas eu necessito de tanta coisa, né?
Mas o que é essa tanta coisa? E às vezes eu não conseguia nem definir o que era essas tantas coisas. E aí eu vou fazer uma sugestão para vocês, ou um convite para vocês, tá? Que foi aonde eu comecei a aprender a trilhar algumas coisas, a delinear algumas coisas, quando eu comecei a aprender a direcionar a minha forma mental. Eu queria fazer um convite para vocês que estão assistindo, para que vocês busquem informação sobre o ciclo de estudos da prosperidade. O ciclo de estudos da prosperidade é uma atividade que a Associação da Prosperidade ela realiza em mais de 42 localidades, estados, dentro desse nosso território nacional, do nosso Brasil, nosso querido país Brasil, e se realiza em hotéis, né, que são realizados. Ele é composto aí de 30 aulas presenciais, mais ou menos umas 20, 25 aulas virtuais. É um trabalho realizado de forma híbrida, onde nós aprendemos, dentro desse ciclo de estudos da prosperidade, sobre o ensinamento da Seichonoye, de como manifestar a verdadeira riqueza no mundo das formas. E aí, obviamente, que nós aprendemos como nós podemos idealizar essas questões ou melhorar esses pontos mentais, idealizando aquilo que nós desejamos, através de um planejamento, de um projeto, chamado Projeto Prosperidade, que nos dá um alicerce espiritual para que nós possamos, então, mudar as nossas posturas mentais, entrar em ação e concretizar os nossos desejos. Eu faço esse convite porque, na verdade, essa é uma atividade que ela mudou a vida de milhares e milhares de pessoas dentro do nosso país, continua mudando a vida de milhares e milhares de pessoas e vai continuar a mudar a vida de milhares e milhares de pessoas aí no decorrer dos anos. Então, essa é uma atividade que você pode ter acesso, né, dentro da localidade que você reside, porque nós temos aí em 42 localidades dentro do nosso Brasil, mas para que você saiba, né, aonde tem isso daí, ou tenha mais informação disso, eu vou pedir para que você acesse o site da Seichonoye, que é www.sni.org.br, e entre na aba Empresários. Naquela aba você vai entrar na página da Associação da Prosperidade. E ali você vai poder ter informações de onde tem o ciclo de estudos, do que vem a ser o ciclo de estudos, como ele funciona, onde ele ocorre, né, quando inicia, e você tem acesso a essas informações, assim como vai ter acesso a outras atividades da Associação da Prosperidade. Mas não perca a oportunidade, porque se você está em busca de realmente melhorar a sua condição de ser como você é, né? De ser humano, de empresário, de empresária, de um profissional liberal, diferenciado, né? De um profissional de qualquer área, diferenciado no mercado, pautado nas questões espirituais, vá em busca dessa informação, de saber como é esta atividade, ciclo de estudos da prosperidade. E óbvio, né? Não fique só no conhecimento, vá, se inscreva e participe, porque você vai ver que isso daí vai te dar um suporte de melhoria muito transformadora na sua vida. Então, esse é o meu convite que eu faço para vocês sobre essa questão. E é óbvio, né? Voltando aqui, ressaltamos então as 3 adequações. Lembre-se, tempo, local e pessoa. Para prosperarmos, precisamos estar atentos a essas 3 adequações. E aí ele vai, mais um ponto aqui, sobre a gente colocar na tela de vocês aí esta questão. Uma administração baseada no amor. O que diferencia em prosperar ou não prosperar surge no fato de fazer tudo para contentar os outros ou para decepcionar os outros. A manifestação do amor dentro do ensinamento da Seichonoye não é um simples desejo de gostar ou não gostar. A manifestação do amor no ensinamento da Seichonoye é o sentimento de unidade, onde eu e o outro somos um.
Eu e o outro somos uma única vida de Deus. Portanto, o que diferencia de nós prosperarmos ou não prosperarmos, né? De nós termos sucesso ou não termos sucesso, verdadeiramente falando, é essa manifestação desse sentimento de amor que nós temos para com o próximo. Se nós treinarmos, se nós exercitarmos, se nós executarmos esse sentimento de amor nas nossas atividades, com certeza nós iremos prosperar. Lembrando que, como falamos lá na frente, prosperidade não é somente as questões da manifestação da materialidade, e sim um estado espiritual de conforto. E esse estado espiritual de conforto você pode atingir com ou sem a materialidade, porque o mais importante para nós é a nossa essência, a nossa vida, e não aquilo que nós temos, e não aquilo que nós adquirimos, e sim aquilo que nós realmente somos. E como somos filhos de Deus, perfeitos, prósperos, infinitamente ricos, é nisso que nós temos que dar o maior valor. Mas, para a gente voltar aos segredos da prosperidade, aqui, né, nesta atividade, vamos fazer um review daquilo que nós vimos, como está na tela de vocês. Então, são 6 os segredos que nós falamos aqui dentro deste momento em que nós explanamos. O primeiro é, beneficie o próximo, ou seja, faça algo para beneficiar as pessoas, faça algo todos os dias que beneficie as pessoas ou o próximo. 2, a esperança. A esperança é a mãe da realização, mas é a esperança não no sentido de ficar esperando os acontecimentos, e sim no sentido de esperar, entrando em ação, fazendo o seu melhor nas condições que você tem, para ter condições melhores, para fazer ainda mais o seu melhor. Terceiro ponto que nós vimos é sobre o tempo. O tempo é vida. Quando você coloca o seu tempo, ou melhor, a sua vida em movimento, você está vivificando o seu tempo de existência. Lembre-se, a vida média, segundo as estatísticas nesse mundo material, é de 75 anos para o ser humano. Uns podem ter um pouco mais, outros podem ter um pouco menos. E aí nós fizemos aí um pedido de reflexão, né? Calcule a sua idade até 75 anos e veja quantos anos você ainda tem para usufruir desse tempo de vida. E se você já passou desses 75 anos, viva com intensidade, porque você está com bônus, né? Brincadeiras à parte, tá? Quarto ponto, alegria, né? Mantenha ideias alegres, mente alegre. Pessoas que são altamente qualificadas, mas que têm a mente sombria, não conseguem manifestar, não conseguem ser reconhecido as suas qualificações. Por isso, observe os seus pensamentos, observe a forma que você está pensando, a sua atitude mental na questão da alegria. 5, adequação, as 3 adequações. 3 adequações, tempo, local e pessoa. Pessoas certas nos locais certos, no momento certo. Isso requer a grande harmonia, ou representa a grande harmonia. Pessoas adequadas, tempo adequado, local adequado, harmoniza-se o ambiente. Essas 3 adequações, a tríplice adequação, é que faz com que os negócios ou que a pessoa prospere. E a 6ª, para a gente finalizar, é a questão do amor, né? Então, na verdade, amor é o sentimento de unidade entre eu e o outro, entre eu e todas as outras coisas. Somos uma única vida manifestada em diferentes formas. Esse sentimento de amor exteriorizado nas nossas atividades faz com que nós prosperamos. E finalizando, ele nos diz aqui da seguinte forma, na tela de vocês: Deus nos dá aquilo de que necessitamos através da nossa oração e o nosso trabalho. Oração, declaração da vida. Trabalho, vida em movimento. Então, faça a declaração da vida, ou a declaração da vida através das suas orações, e coloque a sua vida em movimento para realizar os seus trabalhos. Com isso, com certeza, você vai prosperar. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um excelente aprendizado que tivemos agora, né? Excelentes estudos, e lembre-se, tá?
Vá buscar mais informações, vá em busca daquilo que você quer, em busca daquilo que você realmente deseja. Desejo a todos vocês um grande abraço, espero revê-los em breve, pessoalmente, e que Deus abençoe a todos vocês e aos seus familiares. Meu muito obrigado a todos, muito obrigado. Comece bem o seu dia. Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários, o presente mais positivo de todos, para si e para quem você estima. Para cada dia do mês, uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho com vibrações positivas, manifestando no seu cotidiano a felicidade, a saúde e a prosperidade. Comece cada manhã virando a página, pronto para escrever uma nova história e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Assim que acorda ou começa o expediente, ao atualizar a mensagem do dia, você renova as energias, recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários em seus formatos tradicionais, de parede e de mesa. Para mais informações, acesse a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 74 4180. Você também encontra indo presencialmente até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website. Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado! O maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil será realizado no dia 16 de abril de 2023, quando manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos. Nesta data, teremos a oportunidade de participar presencialmente da 67ª festividade do Santuário Roso do Brasil e, na sequência, da cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, que em 2023 será realizada pelo 39º ano seguido. Venha pessoalmente renovar os seus laços de gratidão. Cada alma e família consagrada na festividade passa a receber 5 orações diárias com a leitura das 3 sutras sagradas e dos 2 cantos em louvor, efetuadas por oficiantes nos 365 dias do ano. Caso não possa participar, envie com antecedência seus registros e assista à transmissão virtual ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir das 8h30, diretamente da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna. Para sua comodidade, você tem à disposição algumas opções para efetuar as inscrições. Você pode ir até a sede da Seichonoye mais próxima para preencher de próprio punho. Também pode preparar a relação dos nomes e enviar ou para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 22 46. Acessando a página da festividade do Santuário Roso dentro do portal da Seichonoye do Brasil, sni.org.br, você encontra mais informações sobre o significado deste evento e de como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime e abençoado anjo do Reino de Deus. Participe, vá até o santuário presencialmente ou envie os nomes e assista à transmissão da cerimônia principal ao vivo
orando em conjunto com milhares de pessoas de todo o Brasil e também do mundo. 67ª Festividade do Santuário Roso do Brasil e 39ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, 16 de abril de 2023, presencialmente na Academia de Ibiúna, ou ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir das 8h30. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário. Muito obrigado!